Às vezes, quando lidamos com questões teológicas, é uma boa ideia fazer uma pergunta simples: o que é relevante? Ou qual é o problema? Por que isso é tão importante? Quando examinamos a doutrina da justificação e perguntamos o que é relevante, estamos perguntando qual é o significado ou quais são as consequências da nossa justificação. Qual é a importância para nós que sejamos justificados? E que resultados fluem disso? Paulo aborda essa questão no início do 5º capítulo da sua carta aos Romanos. Ele conclui o capítulo 4 com as conclusões que extraiu do exemplo de Abraão, quando ele diz: "E isso lhe foi imputado para a justiça", e no versículo 23 do capítulo 4. "E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação." Bem, ao ter escrito isso, o apóstolo continua e conclui assim: "Pois, aliás, sempre que vemos pois ou portanto nas Escrituras, precisamos parar e perceber que essa palavra indica que estamos prestes a chegar à conclusão de um argumento ou de um ensino de algum significado. Por isso, sempre me surpreendo quando capítulos começam com portanto, porque essa palavra, portanto, depende de tudo o que tinha antes dela para indicar essa conclusão. De qualquer maneira, quem fez essas divisões de capítulos aqui, começa o capítulo 5 com pois. Como a segunda palavra, justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, nossa justificação pela fé é agora faith accomplished. É algo que já aconteceu. É um evento passado. Já que esse evento passado está em vigor, o que isso significa para o presente? Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E farei uma pausa aqui, no meio da frase, para que a primeira consequência da nossa justificação seja a paz com Deus. Paulo e outros autores do Novo Testamento expressam isso com diferentes linguagens de tempos em tempos. Um dos conceitos mais importantes relacionados a essa ideia de paz com Deus é a ideia da reconciliação. O único aspecto absolutamente essencial para a reconciliação, sem a qual nunca a reconciliação pode ocorrer, é o afastamento. Pessoas que não estão afastadas não precisam ser reconciliadas. Então, para que haja reconciliação, é preciso haver algum tipo de separação, algum tipo de afastamento que exige a reconciliação. O Novo Testamento deixa muito claro que na nossa condição natural, caídos, estamos em inimizade com Deus, que nosso estado natural é de afastamento dele. Não o queremos em nosso pensamento. Não queremos que ele governe sobre nós. Queremos nos livrar dele. Fui convidado há alguns anos para dar uma palestra em certa faculdade onde eles tinham um clube de ateus. E me pediram para ir com um ponto de vista apologético e dar uma palestra para o clube de ateus. E eu fiz isso. Eu disse a eles, nessa palestra, que estava totalmente disposto a tentar responder às objeções intelectuais que tivessem contra os dogmas do cristianismo e a crença na existência de Deus. Mas eu disse: quero que saibam de onde estou vindo. Farei este exercício com vocês. Mas estou convencido de que vocês já sabem que Deus existe e de que o seu problema não é intelectual, é um problema moral. Seu problema não é que você não tenha suficientes informações ou argumentos persuasivos para saber que Deus existe. Seu problema é que vocês o odeiam.
e precisam ser reconciliados com ele. Vocês podem imaginar que eles não aceitaram isso muito bem. Estavam prontos a me torturar e humilhar. Como ousa nos acusar de odiar Deus? Bem, se você sair perguntando às pessoas na rua, você odeia Deus? Dificilmente encontrará alguém que dirá, sim, eu odeio. Ainda assim, Deus revela que nós odiamos, todos nós. Em nossa condição natural, estamos nessa situação de afastamento, e a ideia que usa em toda a Escritura é de uma guerra. E guerra não é algo bonito. Vivemos em tempos violentos e todos conhecemos a devastação da guerra. Quando uma guerra acaba, isso é motivo de alegria. Tenho lembranças vívidas, como se fosse ontem, do verão de 1945, quando morei por um breve período em Chicago. Meu pai tinha lutado na Europa e, quando esse conflito acabou, ele estava voltando para ser dispensado do exército, mas a guerra no Japão ainda continuava. Eu estava jogando um tipo de beisebol na rua em Chicago. Estávamos brincando esse jogo sem graça e no meio do jogo eu estava rebatendo e, de repente, o céu se abriu. As mulheres saíram correndo dos apartamentos, batendo panelas e frigideiras, fazendo alvoroço com esse barulho. Eu não sabia o que estava acontecendo e todo mundo gritava: acabou! Acabou! A Segunda Guerra Mundial tinha acabado. E ainda consigo me lembrar da euforia que era palpável no ambiente pelo anúncio da paz. Mas os tratados de paz quase nunca duram. Tratados de paz são feitos para serem desfeitos. Poderia avançar para 3 anos depois de 1945 para 1948 e descrever para vocês o terror que experimentei durante a Guerra Fria. Quando ainda crianças, fazíamos exercícios na escola toda semana sobre o que fazer em caso de um ataque atômico. Essa espada de Damocles da bomba atômica que a Rússia tinha e a ideia de que estávamos muito perto da Terceira Guerra Mundial era algo que nos assombrava. Mas quando Deus declara paz, quando Deus faz um tratado de paz, não há mais barulho de espadas. Não existe perigo de que outro insulto ou incidente traga o calor do conflito de volta. Jeremias falava sobre os falsos profetas do Antigo Testamento, que diziam paz, paz, quando não havia paz. Lutero falou sobre uma paz carnal, uma paz que ocorre só em palavras, mas não na realidade. Mas quando somos justificados, a primeira consequência disso é a paz com Deus. A guerra acabou. Deus não tem mais inimizade conosco e nós não temos mais inimizade com Ele. O afastamento foi resolvido e nós estamos reconciliados agora e para sempre. Isso raramente se fala, mesmo entre os cristãos de hoje. Como é importante estar em paz com Deus. Temos a paz do Príncipe da Paz. Você se lembra do legado de Nosso Senhor em suas últimas palavras aos seus apóstolos? Ele lhes disse em sua última declaração: deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração.
Lutero afirmou que o pagão treme ao estalo de folhas, pois, em sua condição de não reconciliado, ele teme a ira de Deus. Vou acrescentar a isso que, na verdade, fomos salvos de Deus. A salvação é essencialmente e sobretudo de Deus. É por Deus, mas também de Deus. É da ira de Deus. É do julgamento de Deus que somos redimidos e porque somos reconciliados e temos paz. Não temos nada a temer da ira de Deus, que é a coisa mais temível que qualquer ser humano poderia experimentar. Além da reconciliação, Paulo diz aqui: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, a segunda consequência é o acesso. Não é apenas acesso à graça de Deus, mas acesso à sua presença. Vocês se lembram de que o castigo de Adão e Eva foi serem banidos do jardim do Éden. Eles tiveram que viver a leste do Éden. E Deus colocou um anjo com uma espada flamejante na entrada do jardim. Com que propósito? Evitar que Adão e Eva voltassem à presença de Deus. Mas agora, essa espada flamejante foi removida. O véu do templo foi rasgado. E agora temos acesso à própria presença de Deus. Temos o acesso de filhos que foram adotados na família de Deus. Essa é a parte principal do que a justificação inclui. A adoção na família de Deus, de modo que agora podemos chamá-lo de Pai. E para quem crê, a palavra de Deus nos chama, muitas vezes, para nos achegarmos. E essa é a vida cristã. Chegarmos o mais perto que conseguirmos de Deus. As barreiras foram removidas. Agora, somos chamados a entrar confiadamente, é claro, que sem arrogância, não é um passeio casual no parque, entrar na presença de Deus. A Bíblia nos chama a nos prepararmos para entrar na presença de Deus e também sabemos que Deus está em toda parte, mas ainda assim existem manifestações especiais da sua presença. A manifestação mais especial da sua presença é na sua casa, na igreja. Francamente, eu me surpreendo quando vejo como as pessoas se vestem hoje quando vão à igreja, como se estivessem indo a um jogo de beisebol, ou como se estivessem indo para a praia e começa a pensar, se essa pessoa fosse convidada para um jantar de gala na Casa Branca, nem pensaria em aparecer vestida desse jeito e entrar na presença do presidente. Seja qual for a sua opinião sobre o presidente, o gabinete é tão digno de honra que, na nossa cultura e em todas as culturas, as pessoas sabem que há momentos e eventos especiais, ocasiões sagradas em que nos vestimos de forma adequada. Quando nos aproximamos de Deus, entramos na presença do Santo, da qual tínhamos sido banidos e proibidos de entrar. Então, agora, quando nos aproximamos, devemos estar preparados com espírito de admiração, de reverência, espírito de alegria, espírito de consolo, cientes de que a guerra acabou e agora temos paz com Ele. Quero acrescentar a isso o outro conceito bíblico presente aqui. Que quando somos justificados e temos esse acesso à graça e podemos nos aproximamos em Cristo. Nos aproximamos
pois ele nos imputou sua justiça. Não nos aproximamos por nós mesmos na presença de Deus. Nosso Redentor é quem nos aproxima. Talvez você já tenha aprendido em aulas de grego, mas existem duas preposições simples no grego: a preposição eis e a preposição em. Essa é a nossa versão de pronunciar. Mas qual é a diferença quando a Bíblia nos diz para crermos em Cristo? Ela nos diz para crer em. Para estar nesta sala neste momento, estamos dentro da sala, mas para entrar neste lugar, tivemos que entrar por aquela porta. Quando estávamos do outro lado daquela porta, não estávamos aqui dentro. Tivemos que nos mover. Tivemos que nos mover lá de fora para aqui dentro. E esse movimento em grego seria eis. Nos movemos para dentro de algo. E somos chamados a crer em Jesus, na nossa justificação. Porque então, quando nós cremos em Jesus, o que acontece? Agora estamos, como Paulo ensina e repete, em Cristo. Em Cristo. Estamos em Cristo e Cristo em nós. Isso faz parte da grandiosa consequência da nossa justificação. Pois todos os justificados agora são trazidos de fora para dentro. E estamos em Cristo. Eu estou em Cristo. E se você é cristão, está em Cristo. E isso define como devemos nos relacionar uns com os outros, porque como posso odiar alguém que está em Cristo se eu estou em Cristo? Como podemos odiar um ao outro? Temos que ser capazes de amar um ao outro, porque juntos fomos justificados e fomos incorporados nesta família. Eu estou em Jesus, Ele está em mim, você está nele e Ele está em você. Não é de se admirar que, quando Paulo se converteu na estrada para Damasco, quando Jesus falou com ele do céu, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo nem conhecia Jesus, não tinha se encontrado com Jesus, não tinha visto Jesus, mas estava muito comprometido com a destruição do corpo de Cristo. Então, Jesus está dizendo: se você persegue o meu povo, se persegue a minha igreja, está me perseguindo. Porque eu estou neles e eles estão em mim. Temos uma união uns com os outros, que é, repito, parte das consequências da nossa justificação. E Paulo continua: obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Poderíamos passar 6 semanas só nessa frase, verdade? O que significa se gloriar na esperança? O Novo Testamento fala sobre esperança todo o tempo, que com fé e justificação vem a esperança. E isso é algo difícil de entender porque, na nossa cultura, o uso do termo esperança é radicalmente diferente do seu uso na Bíblia. Em nosso conceito de esperança, não temos certeza sobre algo, não sabemos qual será o resultado de um jogo de futebol ou como será a nossa prova quando temos as provas finais. Quando eu pergunto: está confiante para as provas finais? Você responde: eu espero passar, espero acertar tudo. Você não está seguro? Não sabe, você não tem certeza? Na verdade, você tem medo, mas esperança no Novo Testamento não é um sentimento associado a um desejo ou vontade. É uma certeza daquilo que está por acontecer no futuro, que foi prometido no passado ou no presente. É por isso que ela é chamada de âncora da alma. Ela dá estabilidade a quem crê. E essa esperança que está lá é fé, olhando para a frente. É confiar que Deus vai fazer o que Ele revela que vai fazer.
Então, com nossa fé e justificação, vem também essa esperança, que é a esperança da glória. Mais do que qualquer outra coisa, quero ver a glória de Deus revelada, pura, manifesta. Você consegue imaginar como será olhar para a face de Cristo no céu, ter a visão beatífica, a visio Dei, vê-lo como ele é? Em sua glória? Ser coberto pela glória de Deus? Bem, temos essa esperança. E essa esperança, ensina Paulo, não nos envergonha. Nunca nos envergonharemos dela, porque essa esperança não pode falhar. É isso que nos dá o alicerce para a nossa santificação. Porque estamos trabalhando na nossa salvação com temor e tremor. Não como pessoas sem esperança, como pessoas que estão tentando se tornar cada vez mais conformadas à imagem de Cristo. Mas talvez isso não aconteça. Não. Sabemos que vai acontecer. Nossa santificação se realiza com base na garantia da nossa justificação. É por isso que Pedro diz: procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Tenha certeza da sua salvação para que possa se conformar à imagem dele na sua santificação. Repito, outra consequência da justificação é a nossa santificação. E essa relação entre justificação e santificação exige um entendimento crucial, e é aí que entra o debate, por exemplo, na epístola de Tiago. Ele parece estar contradizendo Paulo sobre a justificação pela fé somente, mas o que acontece ali é a argumentação entre a relação da justificação e da santificação. E, se Deus quiser, na próxima sessão, vamos estudar com atenção esse vínculo que Tiago ensina e o que o apóstolo Paulo ensina, que estudamos aqui em Romanos.